Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e você está no canal Defendendo o Evangelho. Esse aqui é o terceiro estudo acerca da santidade de Deus. E no primeiro vídeo eu trouxe a definição do que significa Deus ser santo. E no segundo estudo a reação dos homens que estiveram diante da santidade de Deus. E neste estudo eu gostaria de analisar a maneira correta que nós pecadores miseráveis podemos nos aproximar de um Deus que é 3 vezes santo. Muitos da igreja contemporânea pensam que podem se aproximar de Deus de qualquer maneira, adorar Ele de qualquer maneira. E eu, quando frequentava igrejas neopentecostais e algumas pentecostais, eu cometi também esse erro. A nossa ignorância acerca de quem Deus é nos faz pensar que podemos nos aproximar de Deus de qualquer maneira. Mas a Bíblia contradiz esse pensamento equivocado. E nós observamos nos primeiros estudos, através das escrituras, que os seres mais gloriosos, que são serafins, eles não podem contemplar a glória de Deus. E todo homem que se deparou com a santidade de Deus, seus sentidos foram abalados. Eles caíram no chão como mortos. A questão sobre se aproximar de Deus, de um Deus santo, é um tema central no livro de Êxodo e principalmente no livro de Levítico, que dá mais ênfase na maneira correta que devemos cultuar Deus. Por que Deus tinha tantas regras específicas para os israelitas? O propósito de Deus era criar um povo separado e santo. Esse foi o propósito primário. A vida dessas pessoas deveria refletir o caráter de Deus e contrastar com o comportamento das nações vizinhas. Os hebreus foram libertados das mãos de Faraó, porém eles foram escravos durante séculos no Egito, um local de infinito número de deuses pagãos. E o conceito que eles tinham de um culto genuíno a Deus estava totalmente deturpado. A tendência dos israelitas era de apegar-se ao politeísmo e a rituais pagãos. Isso é confirmado na peregrinação pelo deserto. Por exemplo, quando adoraram o bezerro de ouro, bem após de Deus ter dado os 10 mandamentos para Moisés no Monte Sinai. Agora vamos analisar mais detalhadamente os homens que se aproximaram de Deus de uma maneira irreverente. Um exemplo muito famoso da aproximação irreverente diante de Deus nós encontramos no livro de Levítico, que fala sobre Nadab e Abiú, filhos mais velhos de Arão. Vamos ler o texto bíblico. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenará. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Nadab era o herdeiro natural do cargo de sumo sacerdote, e Abiú era o próximo na fila depois dele. Eles eram os filhos mais velhos de Arão. Moisés era o tio deles. Seus nomes faziam parte da lista dos nobres dos filhos de Israel. Estes dois irmãos, juntamente com os outros 70 anciãos, receberam no Sinai o privilégio de subir parcialmente no monte e ver à distância como Deus conversava com Moisés. Vamos analisar o texto bíblico. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia como o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Nadab e Abiú foram chamados explicitamente por Deus e foi um grande privilégio para eles e os 70 anciãos. Eles subiram juntamente com seu tio Moisés no Monte Sinai e tiveram grandes privilégios, mas desobedeceram o mandamento de Deus e ofereceram fogo estranho no altar. A ofensa deles pode parecer insignificante para alguém acostumado a esse tipo de negligência e adoração, que é feita de qualquer maneira ou irreverente pela qual a nossa geração é conhecida. A nossa geração pensa que pode adorar Deus de qualquer maneira, e muitos têm tratado Deus como se ele fosse um mordomo, um Papai Noel, realiza os desejos mais egocêntricos das pessoas.
Deus espera mais profunda reverência da parte daqueles que se aproximam de sua presença, por causa do seu caráter santo. E após esse corrido, Moisés disse a Arão, vamos ao texto bíblico: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Apesar de Arão ter perdido 2 filhos, ele não se queixou, mas ao contrário, ele submeteu ao juízo justo de Deus. Ele sabia que seus 2 filhos tinham sido profanos diante da presença de Deus. E um outro exemplo muito conhecido é a morte de Uzá. Vamos ao texto bíblico. Quando chegar a eira de Nacon, estendeu Uzá a mão da arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Uzá era provavelmente um coatita. Ele conhecia exatamente os seus deveres, sabia que tocar a arca era uma ofensa capital. A nenhum coatita, em nenhuma circunstância, era permitido tocar a arca, nem sequer olhar para ela. Mesmo assim, Uzá tocou na arca para impedi-la de cair no chão. Uzá assumiu que a sua mão fosse menos poluída que a terra, mas não era o chão ou a lama que profanariam a arca, e sim o toque de um homem. A terra obediente, ela segue as leis da natureza que Deus estabeleceu. O chão não é poluído. Deus não queria que seu santo trono fosse tocado por aquilo que estava em rebelião contra ele. Aquilo que trouxe toda a criação à ruína por causa do pecado. Uzá não era um homem inocente, como muitos dizem. Ele não foi punido sem aviso. Alguns comentaristas bíblicos comentaram ao longo da história que essa é uma compreensão primitiva do Deus do Antigo Testamento acerca da ira dele. Pois como Deus pode matar um homem inocente só porque ele tocou uma arca? Esse questionamento só demonstra o desconhecimento de quem Deus é. Qual era a pena para o pecado na ordem criada original? A Bíblia responde: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, versículo 4. O aspecto mais misterioso do pecado não é que nós, pecadores, mereçamos morrer, mas que continuemos muitas vezes a existir. Nós merecíamos condenação eterna e mesmo assim Deus demonstra graça sobre nós. Você se lembra do sacrifício de Abel e Caim? Nunca 2 sacrifícios foram mais opostos um ao outro. Deus rejeitou o sacrifício de Caim, mas aceitou o de Abel. E Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Caim, por outro lado, trouxe uma oferta do seu campo, uma oferta não aceitável para Deus. Essa narrativa bíblica mostra que os pecadores só podem aproximar-se de Deus mediante um sacrifício aceitável, aprovado por Ele mesmo. Deus estipulou desde o princípio que o sacrifício seria um sacrifício substitutivo com derramamento de sangue. Mater, que eu me recordo, um cristão e teólogo puritano, ele comentou sobre essa passagem. Abel trouxe um sacrifício de expiação cujo sangue foi derramado para remissão, com isso assumindo que era pecador, suplicando misericórdia pela ira de Deus e implorando seu favor como mediador. No Velho Testamento, um sacerdote ele era um homem selecionado dentre o povo para agir como seu mediador, aproximando-se de Deus em favor deles, e cuja ocupação seria de oferecer sacrifícios expiatórios pelo pecado e interceder pelos pecadores. Os pecadores não eram permitidos aproximar-se de Deus. Só o sumo sacerdote podia ultrapassar o véu e só podia fazê-lo com sangue que havia oferecido por seus próprios pecados e por todos os pecados do povo. Lógico que tudo isso era simbólico. O que os sacerdotes eram simbolicamente, Cristo foi realmente. Eles eram a sombra do que Cristo estaria consumando com a sua morte e ressurreição. E é muito importante que nós tenhamos essa compreensão que só podemos nos aproximar de um Deus 3 vezes santo através de um sacerdote, um mediador. Como nós, pecadores, poderíamos olhar para Deus e não sentir um temor?
Como eu poderia relacionar-se com Ele, habitar com Ele e não sentir apavorado e amedrontado diante da sua santidade? Como nós poderíamos chamar esse Deus de Pai? Somos instruídos a nos aproximarmos dele como nosso Pai no céu. Pai no sentido como Criador, mas em especial como que nos reconciliou consigo por meio de Jesus. E o Pai que habita no céu e que nenhum santuário da terra pode contê-lo. Então é uma forma através da qual nós podemos aproximar de um Deus santo. E é através de Jesus Cristo. Mas para isso ele precisa ser o seu representante diante do juiz de toda a terra. Só temos livre acesso ao Pai porque Cristo derramou o seu sangue em favor de nós. O véu foi rasgado porque Cristo foi o cordeiro imolado no Calvário que levou a ira de Deus. Ele foi perfeito, o sacrifício perfeito, sem mancha, defeito algum. O teólogo protestante Charles Rose, eu lembro que ele comentou sobre essa passagem. Nenhum homem, salvo o Senhor Jesus Cristo, tem liberdade de acesso a Deus. Todos os homens, sendo pecadores, necessitam de alguém que se aproxime de Deus em nosso favor. Através de uma só oferta de si mesmo, Cristo obteve para nós eterna redenção. E chegamos a mais um final de estudo acerca da santidade de Deus. E no próximo estudo vamos continuar falando sobre a manifestação da santidade de Deus em Cristo Jesus. Que esse estudo possa estar lhe abençoando, ajudando na sua caminhada com Deus. E que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.